E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui de novo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Eu vou ler um texto aqui para vocês, ele vai ter uma surpresa no final e depois vai ter uma análise. Então vamos lá, prestem muita atenção. A nova ordem mundial é uma conspiração que afirma a existência de um plano projetado para impor um governo único, coletivista, burocrático e controlado por setores elitistas e plutocráticos em um nível mundial. A hipótese defende que tantos eventos que são percebidos como significativos, assim como os grupos que os provocam, estariam sob o controle de uma elite poderosa, um pequeno grupo sigiloso e com grande poder, com objetivos maléficos para a maioria da população. Essa situação afirma que um pequeno grupo internacional dessas elites controla e manipula os governos, a indústria e os meios de comunicação em todo o mundo. A principal ferramenta que eles usam para dominar as nações são a infiltração nas sociedades secretas e o sistema de bancos centrais. São apontados como financiadores e provocadores da maior parte das guerras dos últimos 200 anos, principalmente através da realização de operações de bandeiras falsas, para manipular a opinião pública em apoiá-los. E eles têm controle sobre a economia global, provocando deliberadamente a inflação e as depressões em seu próprio benefício. As sociedades secretas que trabalham para a nova ordem mundial seriam colocadas em posições chave no governo global, nos meios de comunicações e na indústria. As pessoas por trás, então, dessa nova ordem mundial seriam banqueiros internacionais, especialmente os proprietários dos bancos centrais, controlados por interesses privados, como a Reserva Federal dos Estados Unidos da América, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu e outros bancos centrais ao redor do mundo. A nova ordem mundial também teria criado organizações supranacionais, como o Council of Foreign Relations, ou Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral, o Clube de Bilderberg, a União Europeia, as Nações Unidas, o Comunismo Internacional, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e com a proposta da União Norte-Americana. O termo Nova Ordem Mundial ganhou popularidade após ter sido utilizado pela primeira vez na década de 1990 pelo presidente George W. H. Bush, quando este se referiu ao sonho de uma nova ordem mundial em seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos, realizado em 11 de setembro de 1990, 11 anos antes dos ataques terroristas contra o World Trade Center e contra o Pentágono, em 11 de setembro de 2001. Esse conceito de governo das sombras existe desde antes de 1990 e se iniciou com os mesmos grupos de pessoas que, entre outras coisas, criaram o Federal Reserve Act, lá em 1913, apoiaram a Revolução Bolchevique em 1917 na Rússia czarista e financiaram a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, a fim de criar um governo mundial centralizado em sua própria agenda. O Banco Mundial e os bancos centrais nacionais são acusados de serem os instrumentos da nova ordem mundial. As guerras geram enormes lucros para os bancos centrais e a indústria de armamentos, porque as despesas públicas, ou seja, empréstimos a juros a partir dos bancos centrais controlados por eles mesmos, aumentam drasticamente em tempos de guerra, aumentando as dívidas
e a dependência do governo com eles, além do que seria também uma forma eficaz de reduzir a população mundial. Na medicina, a supressão de curas de doenças tem como objetivo reduzir a longevidade da população e cortar os custos com a previdência social, além de aumentar os lucros para empresas farmacêuticas. Os grupos terroristas, então, seriam ferramentas usadas por eles para disseminar o medo na população, uma desculpa para reduzir os direitos civis e impor um governo fascista. Bom, o texto terminou e eu achei um texto muito bacana, mas sabe onde eu achei esse texto aqui, pessoal? Vocês querem saber onde eu achei esse texto? Achei esse texto na Wikipedia, dizendo que isso tudo é uma conspiração, uma teoria da conspiração. Então os caras simplesmente falam tudo para depois dizer que é uma teoria conspiratória. Vocês percebem o nível da coisa? Eles estão detalhando aqui. Quer dizer, se é só uma teoria da conspiração, então por que existe o Conselho de Relações Internacionais? Por que existe a Comissão Trilateral, o Clube de Bilderberg, a União Europeia, as Nações Unidas, o comunismo internacional? Por que existe o Federal Reserve? Quer dizer que isso tudo é uma mentira, é uma teoria conspiratória? Então, todos esses organismos aqui que o texto cita, e eu mudei 2 palavras ali, eu tirei 2 palavras aqui desse texto para ler para vocês. Teoria da conspiração. Só tirei isso. De resto, é um texto perfeito. Aqui eles não falaram, né, das epidemias e das pandemias, mas falaram do aumentar o lucro das empresas farmacêuticas, que está subentendido aí, ainda mais agora nesse período que a humanidade vive dessa pandemia, que eles mesmos fizeram e programaram. Então eu fico aqui me perguntando, qual é o tipo de gente ingênua e inocente e realmente imbecil? Essa é uma palavra forte, mas é a palavra que eu tenho que usar para quem ler um texto desse e sai desse texto acreditando que é só uma teoria da conspiração, né? Porque esse texto afirma tudo que eles promoveram, tudo que eles promovem, tudo que eles planejaram, né? E mostra ali as instituições existem, né? E elas operam a todo vapor para o objetivo principal, o governo único. E, no entanto, aqui na internet eu encontro como teoria da conspiração, justo na Wikipedia. Aí eu me pergunto, né? Nós sabemos que existem pessoas que ainda acreditam que isso é uma teoria da conspiração. A maior parte, jovens tolos, né? Jovens tolos, com os seus cérebros lavados por aquela esquerda criminosa socialista, né? Jovens que saem de uma linha de fábrica das universidades federais principalmente, e quem tem filhos e netos que vão frequentar uma universidade federal sabem do que eu estou dizendo, porque eles percebem como essas pessoas mudam de personalidade quando tem esse convívio, esse envolvimento com toda essa gente que não presta ali dentro das universidades federais, né? Começando por professores, né? Infelizmente essa é a realidade. Obviamente que deve ter alguns professores ali que realmente um ou outro que é patriota e que fica naquela posição extremamente difícil ali, se controlando para poder não entrar em embate contra os próprios colegas, né? Mas a grande maioria ali é traidora, a grande maioria vive para tentar impor a escravidão à classe média, a escravidão à humanidade. E se você falar para esses tolos, para esses professorezinhos de merda, que eles trabalham para todo esse conglomerado desse texto aqui que eu acabei de ler, eles vão dizer que é mentira. O cara tem o cargo de professor e ele vai dizer que é mentira, que ele está trabalhando para o mal quando ele tenta impor o esquerdismo na cabeça dos alunos. Então, esse mundo não poderia dar certo, né? A sociedade aqui não poderia dar certo com esse tipo de gente fazendo a cabeça, formando adultos, né? Como é que o país vai dar certo
se ele tem as pessoas que estão sendo preparadas para o futuro com esse tipo de ideia na cabeça. Não tem como dar certo isso. Não dá, falhou, errou, acabou. Então esse é um áudio também de alerta para quem tem filhos em universidades federais principalmente, né? Você vai ter que tomar uma iniciativa para não deixar o seu filho mergulhar em toda essa patifaria. O teu vizinho não vai fazer isso para você e eu não vou fazer isso para você. Você pode até mostrar o meu áudio, mostrar o meu trabalho para os teus filhos, que vai acabar ajudando. Mas quem tem que fazer é você. É você que tem que tirar os seus filhos, seus netos, são vocês que tem que tirá-los desse limbo. Tudo isso que eu li aqui nesse texto, que ele lá em cima, e eu troquei a palavra, fala que é uma teoria da conspiração, é um resumo perfeito do projeto de dominação global desse governo das sombras. E, no entanto, aqueles que acreditam ainda que isso é só uma teoria conspiratória, né? Isso é uma frase que, segundo alguns, foi criada pela CIA lá nos anos 60 para poder se defender de tudo que eles ainda impõem à humanidade ali, para poder se defender das críticas, né? Essa frase ela só entra na cabeça dos tolos. Não é teoria nenhuma. Isso é uma conspiração que já está chegando aos seus dias finais e precisa ser derrotada. Então isso aqui é um áudio de alerta sobre esse governo das sombras, que os seus filhos e os seus netos precisam ter noção da existência. Muito obrigado a todos. Valeu.